Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. Nosso convidado de hoje é empreendedor, investidor anjo em startups e também lidera a transformação digital de uma das maiores companhias da América Latina. Roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Léo Tristão e hoje estou com dois convidados ilustríssimos. Primeiro, Cíntia Leal, gerente de pré-vendas da HP Enterprise, grande parceira e patrocinadora desse podcast, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Isso mesmo, Léo. E hoje estamos recebendo o Pedro Nossi, que é CIO no Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo ao Performa que Pode na CBN, Pedro. Obrigado, Léo. Obrigado, Seja Cíntia. bem-vindo, Pedrão. Prazer receber você aqui. A gente estava conversando nos bastidores, você está extremamente ligado com o ecossistema de startups e empreendedorismo aqui no Brasil. E eu queria começar a te fazer uma pergunta, Pedro, de algo que me fascina bastante. Eu sou completamente apaixonado por empreendedorismo, já falei isso algumas vezes, o empreendedorismo mudou minha vida, né? E continuo achando que o empreendedorismo pode mudar a vida de muita gente. Cara, com esse monte de empresa que você já conheceu, esse monte de fundador, esse monte de empreendedor, você conseguiu identificar, Pedro, uma ou duas características em comum que as pessoas que escolhem esse caminho têm? Boa. Ô, Léo, consegui. Eu acho que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de empreendedorismo, né, até porque se a pessoa está empreendendo, é porque ela quer inovar, ela quer tirar uma ideia do papel e colocar em prática, eu vejo duas características muito comuns entre as pessoas. Um é o inconformismo. A pessoa tem realmente aquele inconformismo de como que eu mudo isso? Por que que isso é assim? Por que que isso tem que ser assim? Como eu posso fazer isso diferente? E não adianta o inconformismo sem a observação. As pessoas precisam observar. Se você quer resolver um problema, a melhor maneira de resolver aquele problema é observar, é parar, se colocar diante daquele problema, pensar sobre aquele problema e aí realmente praticar o inconformismo e usar tecnologia, né, já que estamos aqui para falar de tecnologia, e usar a tecnologia para resolver aquilo. Então eu acho que quando você une a observação e o inconformismo com tecnologia, você consegue elevar esse espírito empreendedor, desenvolver ideias e inovar. Muito bom. Essa questão da observação, ela passa muito pelo empirismo, né? De você ver as coisas acontecendo na prática. Claro que o conhecimento da universidade é fundamental, né? O conhecimento formal ele é muito importante, mas o conhecimento de observação ele é muito poderoso, né? Perfeito. Porque você começa a poder experimentar. E experimentar é uma das maiores ferramentas de inovação. Experimentação. Recentemente, em um dos episódios, Cíntia, a gente alguém puxou um assunto, sinceramente eu não me lembro. Tô ficando velho, minha memória tá ficando meio ruim, cara. Eu já falei, várias vezes eu tento citar a fonte aqui, eu não lembro. Eu falei, eu vou começar a andar igual minha mãe, com um caderninho, pra eu ir anotando as fontes e dar. Mas a gente tava falando sobre, tipo assim, o ranking das empresas mais inovadoras. Ele passava não pelas empresas que mais colocavam dinheiro em inovação, e sim nas empresas que faziam mais testes. Sim. Empresas que faziam mais provas, que levavam mais coisas para o mercado, mesmo que fosse levar e recolher. Não, não funcionou, recolheu. Mas na verdade não é que não funcionou. Inovação é legal porque é aquela história assim, ou você inova ou você aprende. É isso. Né? Não tem derrota. E esse é um ponto muito interessante, né? Porque você fez uma transição de carreira interessante, saindo aí do empreendedorismo individual e indo para o ambiente corporativo. Como é que a gente inova e faz empreendedorismo dentro de uma corporação, com uma hierarquia, onde você não decide, né? O voto final não é seu, mas o inconformismo, como é que você põe esse inconformismo na prática? Como é que é isso na sua visão? Legal, Cíntia. Mas só, acho que antes de responder, pegando o gancho que o Léo trouxe de inovação e experimentação, acho que quando a gente olha as duas palavras, o que tem em comum entre elas? Ação. E a gente costuma falar muito... E não é muito, só semântica. justamente, isso, não é só semântica. E a gente costuma falar muito que o brasileiro é uma pessoa extremamente criativa. Sim. Agora, ele é uma pessoa extremamente inovadora? Muitas vezes não. Não. Por quê? Porque a gente não transforma em ação a nossa criatividade.
Então, quando se fala de experimentação, é realmente transformar em ação, mas ações mais curtas, que você possa falhar, aprender com aquele erro, pivotar sua ideia, usando o termo de startup, e evoluir com aquela frente para chegar realmente no resultado final. E quando você chegar no resultado final, aí investir para a ideia realmente ganhar escala, ganhar o poder. Então não basta ser criativo, tem que Não ter basta, atitude. tem que ter atitude. Eu acho que isso é super importante. Tem a famosa frase, né? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então e eu precisa da atitude. Nisso. E aí, Cíntia, eu acho que eu tive uma boa discussão com a minha esposa quando eu saí do mundo de empreendedorismo e vim para o mundo de grandes corporações. Já passei por 3 grandes empresas. E eu pensei muito, eu fui tirar carteira de trabalho com mais de 30 anos nesse modelo de transição e fiquei muito preocupado em, será que eu vou me adaptar a uma empresa com regras, governança, são sempre empresas listadas em bolsa, capital aberto, uma governança muito rígida que é necessária. Super. Mas mesmo essas empresas, elas têm espaço sim para você desafiar os modelos. Os modelos estão ali para garantir a segurança, são guardrails importantes para a gente não sair fora da pista, mas sim, todo modelo está ali para ser desafiado quando necessário. Então eu acho que o inconformismo e você entrar com esse espírito empreendedor te traz essa questão de isso aqui não está certo, esse guarda-reio não está no local correto. Deixa eu questionar, deixa eu movimentar esse guarda-reio para um outro local e aí usar isso para acelerar a implementação de novas ideias, de novos projetos. Então eu acho que esse inconformismo ele tem sim espaço nas grandes corporações, lógico, sem a gente trabalhar burlando regras, burlando nada disso, mas sem quebrar sem quebrar nenhum princípio. Perfeito. Que legal. Ô Pedro, voltando na sua resposta, né? Adoro esses ping-pongs assim que a gente fica indo e voltando. Né? Você falou que o brasileiro é muito criativo, mas não necessariamente é muito inovador. Né? E eu identifiquei uma característica, eu dou bastante mentoria, né, para empreendedores, né, ou pessoas que estão pensando em empreender e ficam, puta, Léo, eu queria trocar uma ideia contigo para entender como é que foram os primeiros movimentos. Você sabe o que eu notei em comum, né? E eu gosto de ficar buscando esses padrões de comportamento, porque isso eu brinco que todo dia todo bate-papo é uma entrevista, né? Todo bate-papo você está conhecendo alguém que vale a pena você se conectar. As pessoas têm muito medo de errar. Perfeito. As pessoas têm muito medo de julgamento. Muito cultural, né? E é estranho, porque do tipo assim, você tem que ter medo do. Não é medo, né? É respeito ao seu julgamento. Né? O que as pessoas vão pensar de você, isso é muito pequeno. Né? No longo prazo, e aí todo mundo fala, Léo, isso é um bate-papo clichê. Não é clichê, é só você fazer um exercício. Se você pegar na sua vida e olhar o impacto que outras pessoas tiveram na sua vida, são poucas pessoas que têm algum impacto significativo na sua vida. Quem mais gera impacto para você é você mesmo. Ponto. Então, a partir desse raciocínio, se você se compromete a agir, sabendo o seguinte, cara, posso falhar? Claro que eu posso. Isso é comum. Eu brinco, se eu precisar um dia sentar para contar sobre falhas que eu já cometi na liderança da Performa, eu preciso de talvez 8 programas desse aqui para poder falar das coisas como elas realmente são, né? Porque você toma várias decisões erradas e você acaba se cercando de maneiras de mitigar esses erros. Mas foi muito aprendizado, né? A gente então, tá falando sobre isso agora. Mas é esse o ponto, é aprender o tempo inteiro, né? Então, as pessoas acabam não agindo por medo de uma opinião externa. E eu gostaria tanto que todo mundo entendesse que as opiniões externas têm um peso tão pequeno na nossa vida que não vale a pena a gente não agir por isso. É isso. Né? É melhor agir. E ou acertar ou aprender. Esse é o ponto, né? Ou você acerta ou você aprende. Tem um mantra que a gente segue muito, que é o two-way door. Acho que quando você tem uma ideia que você consegue ir e voltar com ela, pode testar. Isso. Se você realmente tem uma ideia onde é um caminho sem volta, aí você tem que ter um cuidado maior, aí você tem que ter uma análise de risco maior, tem que ter uma maior precaução. Mas se é um two-way door que você consegue ir e voltar sem maiores riscos,
mergulha de cabeça. Vai lá, abre a porta. É Se isso. for qualquer coisa, você fecha de novo. É isso, e volta, e vida que volta. segue. E todo mundo, você pode reparar, Cíntia, quando você começa a entrar numa discussão assim com as pessoas tendem a ir pro extremo, que é o seguinte: não, mas eu tenho um amigo que tinha um bom emprego, foi empreender e quebrou a cara. Cara, não duvido. Pode acontecer. Não, porra, com certeza Com você tem certeza. esse amigo, né? Ou o outro exemplo, né? Do tipo assim, né, o filho de um amigo falou pra mim, não, eu não vou fazer faculdade porque você olha aí o Mark Zuckerberg, o Bill Gates. Cara, eu falei, vamos fazer o seguinte então, ó, você passa em Harvard. Então primeiro é assim, então vamos lá, eu topo. Qual que é o pré-requisito, Então você né? passa em Harvard, chega lá, seja relevante na faculdade, crie algo, aí você abandona. Agora, você nem ir, você tá pegando o exemplo errado. Então, não adianta você ir para os extremos, né? A gente normalmente se encontra ali no meio do caminho, né? Eu, quando decidi empreender, eu me preparei para isso. Não foi assim, acordei e falei, já sei, pô, tive uma ideia inovadora, vou montar uma empresa de tecnologia. Existiam só 70 mil, né, no mundo. Mais uma. Então, um planejamento, o que a gente vai fazer, como fazer, etc. E era um two-way door. Ó, eu vou montar uma empresa. Cara, não deu certo. Eu vou voltar pro mercado. E tá tudo bem. Perfeito. Ô, Léo, mas o que vão falar de você? Porque eu tentei montar um negócio e não consegui. Mas você o vai- medo de errar é uma barreira real, né? Assim, dentro do nosso ambiente. Eu não sei, na sua percepção, Pedro, me parece também que o brasileiro é muito apaixonado em resolver logo a solução, apaixonado pela solução, pelo jeito que vai fazer, e não entende o problema, não tem paciência para entender o problema. Você vive isso, você percebe isso também? Sim, eu acho que esse é um ponto super importante. A gente adora apaixonar pela solução e não pelo problema. Exato. E aí você fica tentando fazer aquela solução funcionar. Funcionar, E é. muitas vezes não é isso. Eu me recordo de um case. Eu fui responsável durante um tempo por um dos maiores hubs de inovação muito focado no mundo do agro, aqui próximo a Campinas, em Piracicaba, o Pulse. E a gente foi fazer o teste com uma startup que ela criou um hardware portátil para fazer monitoramento de solo. Então ela conseguiu colocar num protótipo, num hardware bem pequeno, que cabia na caçamba de uma caminhonete, então com uma flexibilidade muito grande, que a gente conseguia levar para a fazenda, conseguia levar para a área plantada, para analisar a qualidade do solo, e com aquilo você ter uma melhor preparação do solo, nutrientes, equalizar o ambiente. Fizemos o teste, e todos os parâmetros que a solução deles apontava pra gente, a gente já tinha através de câmera por satélite, através de medição de raios ultravioletas e uma série de outras tecnologias. O agro é um universo de tecnologia. Então a solução não agregou nenhuma informação extra. Mas o empreendedor, pelo inconformismo dele, na hora que a gente estava indo embora, ele viu um operador fazendo um teste de um combustível, para testar a qualidade daquele combustível. E falou, putz, eu consigo replicar essa solução. Que maravilha. Numa solução portátil, utilizando a tecnologia que eu tenho. E mudou completamente o foco da empresa dele, de sair de uma análise de solo para uma análise de combustível. De conseguir detectar adulteração, detectar anomalias no combustível. Então eu acho que essa questão de testar, do inconformismo, ela vai muito disso. De como que você realmente... Eu tenho aqui a minha tecnologia, eu tenho o meu problema, e como é que eu vou aplicá-lo? Que legal. Cara, sensacional, tá vendo? Uma ideia que foi pivotada a partir de uma observação. Pô, será que ele não topa fazer um pivô pra detectar metanol na bebida, não, cara? Seria perfeito. Galera, uma boa ideia. Bate-papo bom é assim, passa super rápido. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas segura aí que o papo continua após o intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que Pode aqui na CBN Campinas e hoje com o Pedro Nossi, CIO do Itaú Unibanco. E tem uma pergunta aqui muito intrigante, Pedro, para você. O que você acha, na sua visão, na sua experiência, que é essencial para desenvolver uma mentalidade inovadora? Boa, Cíntia. Excelente pergunta. Eu acho que, como a gente falou do inconformismo. O inconformismo é super importante, mas eu acho que um dos principais pontos quando a gente quer empreender é a persistência.
Porque, como a gente falou, você vai tentar várias soluções, você vai passar por falhas durante o seu processo de empreendedorismo. Se você não tiver persistência, você vai desistir no primeiro desafio antes de chegar do outro lado. Quando a gente pega aqui todos os grandes empreendedores que a gente conhece, todas as grandes soluções, muitas nasceram de, como o Léo trouxe aqui, de pivotar uma ideia. E pivotar uma ideia é um termo bonito para persistência. Isso. Você muda o caminho que você estava seguindo para apontar para outro caminho. Então a persistência eu acho como uma qualidade super importante, não só para o empreendedorismo, mas eu acho que para o nosso dia a dia, para a vida. Seja no empreendedorismo, seja nas grandes corporações. Quantos projetos a gente falhou, e se a gente for falhar e desistir de primeira, você muitas vezes não vai entregar nada. Ninguém chega no outro lado. Você acha que existe muito misticismo em cima do termo inovação? Que as pessoas têm uma expectativa de encontrar, assim, o robô dos Jacksons andando no corredor e que não é bem isso? Com certeza. Eu acho que essa é a palavra que criou um estigma em volta dela, tanto é que tem muitas empresas que têm até medo de criar a área de inovação, porque muitas vezes você leva tanto o viés de, criou-se a área de inovação, são aquelas pessoas que não têm foco no resultado, só tem foco em buscar novas ideias. Precisa de budget. Justamente. E muita gente que acha, não, vou atravessar o quadrado mágico, vou atravessar o quadrado daquela sala, vou ser aquela sala colorida, né? A gente teve muitas vezes a criação das áreas de inovação, você tem a sala da inovação, puffs, salas coloridas, pinball, e seja o que for. Ambientes criativos. Ambientes Virou criativos. muito estereótipo, justamente. E a inovação, ela não pode ser uma área. A empresa inteira tem que inovar. Uau, é uma cultura. Eu acho que é uma cultura. Um ponto importante, e eu acho que aqui vai muito de fit de cada empresa, é a gente detectar de acordo com cada negócio por onde você começa. Quando você pega uma empresa muito ligada à manufatura, por exemplo, onde você tem processos muito sólidos, você tem muitas vezes segurança do trabalho muito rígida, porque você pode ter problemas muito sérios caso algo fuja do controle, você não vai começar a inovar por aquela área. Você vai começar a inovar por áreas que têm um apetite e têm uma flexibilidade maior. Menor risco, Menor por exemplo. risco. Agora, quando você pega empresas nativas digitais, ou você pega empresas do mercado financeiro, eu acho que aqui você tem um espaço para qualquer área da empresa inovar. Então eu acho que existe esse trabalho de você mapear o ambiente, mapear a sua empresa, mapear a sua corporação, de qual estratégia adotar. Você pode ter essa estratégia de todo mundo tem que inovar, ou estratégia onde você vai focar em áreas onde você vai buscar a inovação com mais velocidade. E, de novo, não é porque você está numa manufatura que mesmo uma área de operação não pode inovar. Só que ela não vai ser uma inovação de disrupção. Exato. Às vezes é uma pequena melhoria de processo. Essa é a barreira, né? E, gente, vamos pegar Kaizen. É inovação. É algo que a Toyota inventou há muito tempo atrás, que é a melhoria contínua. A melhoria contínua é inovação. Exato, Quando a gente pega metodologias ágeis, pega Scrum, pega tudo isso, nasceu do Kaizen aplicado ao software. Então eu acho que a gente trazer esses princípios, você está trazendo a inovação para o dia a dia. A gente Muito discute legal. isso com vários executivos, né? A Cíntia já participou de inúmeras reuniões com a gente gente discute isso com muitas empresas. Apesar de todo mundo associar a inovação à disrupção, as empresas ganham muito mais dinheiro nas inovações de curto prazo. Tipo assim, é claro que uma disrupção ela gera um montante financeiro, ela gera um novo negócio, ela gera um número que chama muita atenção. Talvez, né? Chama muita atenção. Você fala, caraca, olha lá, um negócio novo de 100 milhões de dólares. Ok. Só que acontece que enquanto teve uma empresa que fez 100 milhões de dólares, teve outras 10 mil empresas que fizeram 1 milhãozinho só. Perfeito. Né? Só que o montante é muito maior. E foi uma inovação de curto prazo. Uma inovação, uma melhoria contínua, uma inovação de processo, uma otimização de processo, botar as pessoas para conversar, às vezes é uma inovação. É isso. Botar duas áreas para conversar. Eu vivi isso recentemente numa empresa aqui em Campinas. Um processo de um jeito, outro processo do outro. Falei, galera, peraí. Bota todo mundo na sala aqui, vamos conversar. A gente eliminou 3 passos de um processo, isso significou vários R$1.000 a menos para executar a mesma tarefa. Isso é inovação. Quanto teve de tecnologia envolvido nisso? Zero. Zero. Depois, tudo bem, você tem que fazer um ajuste no software, alguma coisa assim, mas a inovação não está no ajuste do software. Né? O ajuste do software é a parte de engenharia, que normalmente é a parte fácil, inclusive, de fazer. Exato, né? Porque é igual construir uma ponte. Você já sabe onde você quer chegar e você constrói. Exato, né?
Ô Pedro, agora quando a gente fala de inovação dentro de um ambiente extremamente... Você falou, Léo, uma empresa do mercado financeiro é mais fácil, a gente tem mais apetite a risco e tal. Beleza, mas você também está no mercado extremamente regulado. Extremamente regulado. E outra, extremamente visado. Né? Banco é um negócio de louco, né? Porque é o tempo inteiro gente procurando brecha no sistema, gente tentando atacar, o governo regulando, enfim, é um negócio que eu imagino que tem pressão por todos os lados, né? Então acaba, tudo bem, desenvolvendo uma resiliência muito grande em todo mundo que está lá dentro. Como que a gente inova embaixo de tanto controle? Perfeito. Léo, eu acho que tem um ponto super importante quando a gente fala como inovar em ambientes críticos. Acho que quando você trouxe o exemplo aí que você acabou de citar dessa empresa que economizou milhares de reais, quando a gente busca aqui inovação, você precisa ter pessoas que conheçam sobre aquele processo, que conheçam aquele produto. A gente em tecnologia, durante muito tempo, trabalhou orientado a projetos. Sim. O que é trabalhar orientado a projetos? Você tem uma demanda, você tem um problema, você contrata pessoas, seja através de uma consultoria, ou seja através de funcionários, que não estão vivendo aquele problema no dia a dia, e durante um período eles vão ler uma documentação, vão ler um blueprint, vão ler uma especificação e vão implementar. Mas são pessoas que muitas vezes não conhecem aquele processo, não conhecem aquele produto e vão trazer o melhor de si para entregar aquela solução. Quando a gente muda esse conceito de sair do trabalho por projeto e trabalhar com produtos digitais, em trazer aqui realmente melhoria contínua, você tem um time que vive e respira aquele processo. Trabalha todo dia evoluindo aquele processo. Então ele conhece as vulnerabilidades, ele conhece as falhas, as regulações, ele conhece a tecnologia e vai promover uma melhoria contínua. Mais do que isso. Ele não vai ter aquela corrida de eu preciso entregar o projeto porque ele tem princípio, meio e fim. É um projeto que não termina nunca. Quando a gente é treinado, né, lá no início da minha vida, né, quando eu fiz os cursos de gerente de projeto, o que o gerente de projeto é instruído? A terminar o projeto. Do tipo assim, cara, não, mas e a construção de valor? Meu amigo, é terminar o projeto. Você recebeu uma missão, tipo faca na caveira, missão dada, missão cumprida, entregue o projeto. Entregue o projeto. E essa, para mim, foi uma das maiores transformações que o setor de serviço de TI sofreu, que é o seguinte, peraí, eu não tô aqui para entregar projeto. Eu tô aqui para fazer o Itaú ganhar mais dinheiro. Né? A forma de eu ganhar mais dinheiro é se o Itaú também estiver ganhando mais dinheiro. Então, e isso acaba mudando um pouco E você sabe que o Pedro estava falando um pouco sobre o time, né? E essa é uma parte da transformação digital, da tecnologia que me fascina, a importância das pessoas no processo, né? Porque a gente sempre fala da tecnologia, mas as pessoas são parte muito importante desse processo. E eu vejo que você vem nesse trabalho de liderança, né? Como é que você engaja e incentiva a inovação interna? Partindo das pessoas, como é que você faz um funil de ideias? O que você compartilha com a gente? Perfeito, Cíntia. Eu acho que quando a gente trabalha com times orientados a produto, onde você tem um propósito muito claro, um produto muito claro, e quais são as métricas, eu acho que quando a gente fala, quando se fala de inovação sem medição, você não inova. Sim. Porque senão você não vai conseguir medir, você não vai conseguir acompanhar se a sua ideia está trazendo o resultado esperado. Então, acho que o primeiro pilar para se ter times buscando inovação e que você consiga dar tração nessa agenda é dados. A gente precisa medir. Se não é medido, você não inova. Você não consegue apontar o sucesso. Você não consegue apontar. E aí você vai continuar andando naquele caminho sem saber se aquele caminho é o caminho correto. Então, eu acho que um primeiro passo é a medição. O segundo é realmente o time conhecer aquele produto. A gente costuma falar muito, né, quando se fala de startups, de empreendedores, que todo mundo quer empreender com propósito. E a gente confunde e acha que propósito é, muitas vezes, só propósito social. O propósito social, ele é importante, mas muitas vezes a pessoa não quer um propósito social. Ela quer ter clareza de que o trabalho que ela está fazendo está trazendo resultado. Um valor. Então, se ela sabe que eu sou responsável pelo produto A e tudo que eu estou fazendo está impactando esse produto e esse produto está impactando o meu cliente, ela tem aquele propósito muito claro. E ela vai conseguir buscar ideias para evoluir aquele projeto, aquele produto.
Que Então legal, eu você está acho trazendo a pessoa para dentro do processo. justamente. E a gente sai do modelo de eu dou tarefas para a pessoa e sim eu dou objetivos para ela, os famosos OKRs. Então Exato. eu acredito muito nessa cultura de objetivos estratégicos, da gente ter realmente muito claro o produto de que cada pessoa é responsável e o objetivo daquele produto. E a forma como a gente vai atingir, as melhores pessoas para fazer isso são as pessoas que vivem o dia a dia daquele produto. Perfeito, Ninguém vai perfeito. chegar para pro dono de uma startup e falar como ele vai implementar. Ele é o dono do seu produto, ele sabe como implementar a melhor solução. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que levar Que pro legal, dia a dia das nossas mentalidade, né? empresas. Você está criando uma cultura de inovação dentro da organização e é importantíssimo mexer com a mentalidade das pessoas. Perfeito. Muito legal, sensacional isso. Essa parte que você puxou aí do propósito, Pedro, tá muito tempo atrás ainda, essa discussão de propósito nem estava ainda muito na mesa, né? Eu li um livro do Jack Welch, o lendário CEO da GE, um dos caras que talvez eu tenha mais estudado a obra, a vida, eu sou muito fã dele, né? No livro dele, No Paixão por Vencer, tem um determinado momento lá que ele fala, que é a autobiografia dele, né? Tem um momento que ele fala assim, qual é o objetivo das empresas, né? Estamos falando de propósito. E ele é muito claro, o objetivo de empresa é dar lucro. Só uma empresa que dá lucro é capaz de cuidar da sociedade, da comunidade a qual ela está inserida. Porque ela remunera melhor os funcionários, ela paga impostos, ela pode fazer ações de caridade. Tudo isso só é possível se a empresa estiver dando lucro. Uma empresa que dá prejuízo não consegue fazer nada disso. Uma empresa que não ajuda ninguém, uma empresa que está tendo prejuízo, talvez o primeiro pagamento que ela suspenda seja o pagamento de impostos, ela demite, ela não cuida da comunidade a qual ela está inserida. Então toda vez que alguém perguntava para ele assim, qual o objetivo da GE, ele não titubeava, a resposta dele era muito reta, o nosso objetivo é dar lucro. A maior quantidade de lucro possível. Hoje, né, depois de algumas discussões que eu considero super válidas, essa frase parece um pouco agressiva. Capitalista, Cara, né? mas ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. Você só consegue se engajar, né, se você tiver como. Justamente. Não tem como, não tem como ser diferente. Pedro, cara, infelizmente a gente tá caminhando pro fim, mas eu não podia terminar, vamos apertar essa resposta aqui dessa nossa primeira meia hora aqui na CBN, mas eu não podia deixar de abordar o assunto de inteligência artificial com você. Então, muito rapidamente, né, a gente tem falado bastante de inteligência artificial, mas eu quero saber, na tua visão, não tem certo e errado. Depois a gente conversa com o Pedro do futuro para saber se ele fez boas previsões ou não, né? Pedro, para onde você acha que a inteligência artificial está caminhando dentro das empresas? A gente sabe que a inteligência artificial é uma ferramenta muito ampla, mas eu estou falando assim, dentro das empresas, onde você acha que a gente vai estar no uso de IA nos próximos 2 anos? Perfeito, Léo. Eu acho que antes da gente falar para onde vai, eu acho que para a gente chegar lá, a gente tem um trabalho muito importante de organizar as nossas empresas. Inteligência artificial, e a gente estava fazendo uma discussão sobre esse tema recentemente, ela é como um funcionário da sua empresa. Se ela não for bem treinada, se ela não tiver dados muito claros para ela usar, se ela não tiver um escopo muito bem definido, ela vai ser igual a um funcionário que você não aplica também, não treinou, não tem um escopo muito claro, não tem dados para tomada de decisão. Ela não vai conseguir te ajudar. E ela é um funcionário que nasce júnior e evolui. Cara, que visão da hora. Muito legal, gostei do exemplo também. Então... Eu ia comentar isso agora. Vou adotar, viu, Pedro? Você me permite? Então eu acho que o primeiro ponto é você ter realmente uma estrutura de dados muito bem organizada para embasar um knowledge base, conhecimento muito claro para a inteligência artificial poder trabalhar. Você ter escopos muito bem definidos. Não adianta achar que você vai pegar um agente de AI que é focado em automação de tarefas e colocar ele para ajudar um desenvolvedor. Não adianta você pegar um copilot do Teams e aplicar ele para fazer criação de imagem para um designer. Cada agente tem a sua especialização. É muito similar a gente falar, não adianta eu pegar um desenvolvedor back-end e colocar para fazer front.
ou um desenvolvedor de front-end e colocar para Muito fazer legal. back. E Então, não adianta você ter um processo ruim também, justamente. porque a IA não vai resolver o seu problema de processo. Perfeito. Então eu acho que tem essa especialização dos agentes de AI com esse background de ferramentas, dados, tecnologia e escopo muito claro. E eu acho que elas vieram aqui para mudar a forma como a gente organiza, principalmente aqui dentro do nosso tema, as áreas de tecnologia hoje das grandes empresas. Eu acredito muito numa tese que a AI ajuda principalmente quando a gente tem a escassez de recursos. Pedro, e continuando a nossa conversa sobre IA, né, que acho que é um dos temas mais falados hoje nas mais diversas áreas, se você vai em qualquer fórum, a gente começa falando de IA, né? Eu queria saber como você está usando a IA, qual foi o espaço que você encontrou para aplicar isso na vida real? Boa. Ô, Cíntia, eu acho que, antes de responder essa pergunta, eu acho que tem um elemento super importante quando a gente fala de novas tecnologias, que eu acho que até poderia cair nas respostas anteriores do que todo empreendedor tem também de similaridades, que é curiosidade. Boa, Então, é verdade. E olha que a gente não combinou, né, Léo? E eu acho que a curiosidade, ela é extremamente importante quando a gente fala de inovação, a gente fala de novas tecnologias, e eu me considero uma pessoa extremamente curiosa. Que legal. Então hoje eu tenho adotado muito a mentalidade, eu adotei esse mantra, a gente tem até criado squads com esse nome, de AI First. Tudo que eu vou fazer, antes eu penso, como eu trago AI para isso que eu preciso fazer. Desde coisas simples, o meu filho, um dia desse, chamou: pai, preciso de ajuda para criar um mundo no Roblox. Eu falei: ferrou. Como é que eu crio um mundo? Essa dica eu quero, viu? Preciso Roblox dela. Você depois Aí compartilha baixei comigo. o Roblox Studio. O Roblox Studio trabalha com Lua, que é uma linguagem de programação da PUC tipada. Eu falei: gente, eu fui programador, como o Léo, que eu já ouvi histórias do Léo aqui como programador. Segundo a Ana Maria, eu só fui isso. Eu fui programador. Que boa experiência. Você já pode me ajudar a construir um mundo no Roblox. É isso. Mas tem muito tempo que eu não desenvolvo. Falei: gente, vou usar AI. Usei uma ferramenta de AI e falei: me ajuda a criar scripts em Lua para fazer mundos no Roblox. Depois eu fui descobrir que o Roblox já tem o Roblox Copilot também, o Roblox Studio, um Copilot dentro dele. Então eu acho que a partir do momento que tudo que você fizer, você pensar em como aplicar a AI antes, para acelerar, é o que eu tenho feito hoje no meu dia a dia. Desde tarefas simples como essa, ajudar a criar um mundo no Roblox, a coisas que a gente está acostumado. Revisão de reuniões, resposta de e-mails, consolidação muitas vezes de reuniões que você não consegue acompanhar e você precisa resumir aquela reunião que você não conseguiu acompanhar. Então eu acho que aplicar muito isso no seu dia a dia. É a união do inconformismo com a curiosidade, né? Eu falava hoje com um cliente e ele me falava assim: eu preciso de um dashboard. Mas eu falei: para que você precisa do dashboard? Não, porque a pessoa precisa entender, ela precisa criar, puxar o dado, mas onde ela quer chegar com essa informação? Eu acho que a gente precisa ser inconformado mesmo, né? De trazer o porquê, de trazer a mentalidade, de olhar para o negócio, pensar em fluxos diferentes. Eu adorei o seu exemplo do Roblox. Inclusive, depois vamos ter uma conversa aqui nos bastidores, que o meu filho precisa muito dessa informação. Essa questão do uso de IA, eu tenho defendido muito, Pedro, que eu vejo IA como... Eu não sou tão romântico e nem tão pessimista, sabe? Romântico de que a IA vai resolver tudo e pessimista que a IA vai tomar meu emprego. Eu não sei se por estar tanto tempo no mercado e ter visto surgir tantas tecnologias, eu vejo a IA como uma ferramenta que, se bem usada, vai ser teu melhor amigo, como a internet foi durante muito tempo. Né? E eu falo foi porque hoje ninguém pergunta pro Pedro: você usa internet? É isso, faz parte do nosso dia a dia. Isso, a internet se tornou algo transparente. Luz, né? Então vamos lá, a minha mãe usa a internet. Né? A minha mãe não tem a menor ideia do que é um protocolo TCP. É isso. Ela nem precisa. Né? A internet ela ganhou uma transparência. A internet foi abstraída no mundo. Eu acho que a IA caminha para ir. A minha previsão de futuro é essa. A IA vai ser abstraída, vai ser uma ferramenta que você... Ninguém vai perguntar assim: Cíntia, vocês estão usando IA vai ser lá? Parte. Esse podcast vai envelhecer mal. Eu tô falando, essa temporada do podcast vai envelhecer mal. Ou muito bem, porque ela vai ser uma peça de museu. Né? Fala: gente, olha como é que a gente falava de IA no passado. Só que o passado talvez seja
só 2 anos de diferença. Não muito longe. Tem É, uma previsão que é. diz que em 4 anos nós teremos, olhando globalmente, 75% Você viu das o ações Gartner, né? do o Gartner, Gartner trouxe essa feitas informação. por humanos mais robô, e não teremos trabalhos feitos exclusivamente por humanos, não no sentido de falar do apocalipse, não é isso, né? Mas de falar de quanto isso vai ser inerente, né? Não, e existe uma pesquisa também, eu não vou lembrar a fonte, eu acho que eu tô como o Léo também, que hoje já é difícil de achar na internet conteúdos que foram escritos Isso. 100% por humano. Por humanos. Olha que E loucura, super né? verdade. Atual. O Gartner falou sobre isso, que em alguns anos, talvez de 2 a 3 anos, vai ser lançada uma tag. As empresas vão ser obrigadas a taguear os seus conteúdos e tudo que ela faz, dizendo Humano IA ou free. AI. IA free. AI free vai ser É muito isso. bem. Eu consumo gluten free e AI free. Vamos gerar uma Porque a gente nova é chique. geração de consumo, né? Então, como eu tava comentando, É o som. Esse veio alto. quer que eu volte nesse, ó? Como eu estava... Foi bem nessa parte. Boa. Passou. Esse nosso amigo do funk aqui, ele tá sempre aí com nós. Semana... Cara, na última gravação, juro por É Deus, sempre de terça, de passou a quarta. carreta... Não é zoeira. Pode perguntar pro Cauê. Passou a carreta furacão aqui. Cara, de última a gente gravando, Pedro, mas me deu uma crise de riso. Exato, porque você tá gravando, não pode passar a carreta. Tudo bem, o estúdio é isolado, porra, mas até a página 2, né, velho? não. Passar a carreta furacão aqui não tem como, né, cara? E Ai, pra não rir, gente, que né, sensacional. cara? Vamos... que eu... Eu ia pular o muro e dar um mortal. Passar um fofão Mas aí, aqui. ainda bem que eu tô de costa. Você que ia ter uma crise de riso aí, eu ia ficar de boa aqui. Puta, aqui eu me perdi aqui, vamos lá. Como eu tava dizendo, você falou. É do- Ah, tá, da parte da IA. Da IA tá abstraída, boa. Vamos lá, vou fechadinho. Tá. Então, pessoal, como eu tava dizendo, né, essa parte, essa minha visão de que a IA vai estar abstraída, ela vai empurrar o mundo muito pra frente. Como a internet empurrou. Perfeito. Né? Todo mundo fala, a gente já falou isso aqui algumas vezes, Pedrão. Ah, mas a internet eliminou alguns empregos. Eu não vou discutir porque isso é verdade. Mas é mais ou menos assim, para cada emprego que ela eliminou, ela criou outros 12. Né? Exemplo clássico, Blockbuster e Netflix. Pronto. Então fica muito obrigado, Pedrão, porque fica muito fácil da gente enxergar. Eu não tenho dúvidas, Cíntia, que IA, cara, vai acabar eliminando algum posto de trabalho. Ah, essa discussão que a gente tá assim, daqui a um tempo não vai ter mais profissional júnior. Não concordo. Não concordo. Agora, os profissionais júnior vão tender a ser mais produtivos que os profissionais júnior de hoje. Por quê? Porque vai ser como se eles tivessem um copiloto mais experiente do lado dele. Se eu pego um bom programador, se eu pego um programador sênior, vamos sair do campo da análise de desenvolvimento de software. Vamos falar um analista de crédito. Então eu tenho um analista de crédito júnior lá trabalhando. Ele tem um escopo de atuação compatível com a experiência, com o tempo de mercado que ele tem, com o que ele estudou, etc. Beleza. Cara, imagina se eu tenho plantado aqui, no ombro desse cara, um analista júnior / pleno 100% do tempo. Cara, a produtividade desse cara vai subir. Ou você tem coach. Ele tem alguém para conversar. Antes, aquele trabalho que eu, durante um tempo, recebi orientação de um desenvolvedor mais experiente e, durante um tempo, eu orientei desenvolvedores menos experientes. Só que meu tempo era limitado, porque eu tinha que orientar a pessoa e produzir, né? e ainda dar conta das minhas tarefas. Então, cara, isso vai potencializar. Talvez o cara seja júnior menos tempo. Talvez ele seja um júnior que programe mais. Mas não tem jeito, cara. O cara vai sair da faculdade, ele vai continuar sendo engenheiro júnior. Isso. Só que com uma ferramenta a mais para trabalhar. E até tem outra previsão que o Gartner trouxe também recentemente, e aí para não assustar quem está assistindo a gente mesmo, né? É que até 2028 mais empregos serão gerados pela IA do que perdidos para a IA. Sem dúvida. Então, sem dúvida. a previsão é positiva, né? super A de perspectiva é acordo. boa. E só reforça o quão importante é a curiosidade, né? Se a gente não tiver curiosidade de experimentar, de testar, a gente não vai viver essa onda. Uhum. E aí você vai passar como passageiro
dessa onda. Muito legal isso, porque eu percebo que em alguns momentos a curiosidade, de novo, voltando até para a primeira parte, ela conflita com o medo, né? Como é que a gente trabalha o letramento das pessoas em IA dentro das organizações? Porque se as pessoas não quiserem adotar, né, não adianta o time de inovação, o time de tecnologia criar saídas incríveis, mas né, se as pessoas não quiserem adotar, não quiserem usar, como é que a gente tira quem não tem esse espírito tão inovador ali da vala do medo e leva para usar? Cintia, eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que é como qualquer processo de mudança, é um processo de mudança cultural, né? Não é Exato. aqui, não tem uma receita de bolo que você segue e que você vai conseguir aplicar. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de conversa franca, de trazer essa segurança que ninguém está trabalhando aqui, de trazer a AI para te substituir, e sim para como que eu acelero, como que eu mudo o formato que a gente trabalha. Eu super concordo com o Léo. A AI vai estar tão intrínseca no nosso dia a dia que a gente não vai mais perceber. Hoje você pega o Google Lens, tira uma foto e ele detecta o que é, tem um mecanismo de AI Sim. ali por trás. Verdade. E você nem percebe. Então eu acho que ela vai estar. Então eu acho que quando a gente fala de treinamentos, capacitação de equipes corporativas, eu acho que tem um primeiro passo que é esse aculturamento e esse processo de change, de trazer essa segurança, de ter esse tipo de conversa clara. E eu acho que tem a capacitação técnica de prompt, de como trabalhar a engenharia de prompt, como realmente utilizar. Mas eu tô lendo um livro também, já que a gente falou de livro, o Lifelong Learning, É maravilhoso. que eu acho que tem muito disso também. Tem como é que a pessoa, no dia a dia dela, ela traz a AI e aprende com a própria AI a Boa. utilizar. Show. Então eu acho que é um conjunto desses elementos, não tem uma receita de bolo, mas esse conjunto de elementos é uma mudança cultural, é uma questão da gente dar segurança para o time, para tirar esse aspecto do medo e trazer a curiosidade Uma abordagem à mais tona. transparente, mais Justamente. empática. E aprendizado contínuo. Eu acho que a gente aproveitar qualquer tipo de interação numa navegação na internet, no ensinar Roblox para o seu filho, em outras situações nossas do dia a dia. Vai cozinhar? Chama a AI para te ajudar a cozinhar. E coisas desse tipo que eu acho que isso vai ajudando nesse processo. Perfeito. Muito legal isso, né? Porque de novo volta para a cultura, volta para as pessoas, por inserir as pessoas antes da tecnologia, do produto. Né? Perfeito. Muito Tecnologia interessante. sem pessoas não é nada. Não é nada. Perfeito. E durante um tempo, a gente que é da área de tecnologia, a gente era muito arrogante, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, gente, deixa eu dar uma dica pra vocês. Gente, eu tô falando no início da minha carreira, tipo, meu primeiro emprego, né? Ele falava assim pra mim, isso eu tô falando 1900 década Eu de ia 90, perguntar, eu não ia década perguntar de pra não te 90, colocar nessa década de 90, saia justa. na linha do tempo, década de 90. Evitem falar com o usuário, vocês vão emburrecer, hein? Né, cara? Eu falava, gente, não é possível. Moleque, eu falava, cara, não é possível que ele tá falando isso, né? A gente sempre foi muito arrogante, né? A galera de TI foi muito arrogante. Tanto que pra mim foi chocante quando eu descobri o seguinte, eu sou meio. A empresa não ganha dinheiro comigo. Eu tô ali para ajudar a empresa a ganhar dinheiro. Eu sou atividade meio. Mesmo numa empresa de tecnologia, Sim, né? claro. O cara que programa, o engenheiro de software, ele é atividade meio. É o cara de produto. Que se a gente tiver que eleger uma estrela, hoje eu tenho uma visão também menos romântica do que isso. Depois de tanto tempo no mercado, eu entendi que o que vale é a equipe. Né? A gente as fala da estrelas, tríade. A tríade. É produto, tecnologia e design. As estrelas, elas são úteis em pontos muito específicos do processo e elas podem ser substituídas. A força do grupo jamais. Né? A força da equipe jamais. Mas e aí quando a gente vê essa popularização de ferramentas que democratizam o conhecimento, sabe o que acontece? Quem estuda mais, quem é mais curioso, quem é mais persistente, ele acaba sobressaindo sobre o cara que é inteligente. Porque existem pessoas que são muito mais inteligentes do que outras. Aquele negócio que a nossa professora do primário falava pra gente que todo mundo é igual é mentira. Infelizmente, Mentiram pra gente, Léo, que mentiram pra maldade gente a vida isso. inteira. Existem pessoas que são mais inteligentes do que outras, mas todo mundo que eu conheço que é bem sucedido, ele é mais disciplinado Perfeito. do que presenteado. Assim, que veio com um dom
especial. Cara, o que eu tenho usado... Sabe qual é o meu principal uso de IA? Usar IA para aprender outras coisas. Durante um tempo eu usei IA para aprender IA, né? Porque era uma ferramenta Sim, nova, sim. eu queria me familiarizar, entender tudo que tava... Ficava tentando sugar todo tipo... Depois que eu entendi, eu falei, cara, mas peraí. Isso aqui é útil para eu estudar qualquer coisa. Eu vou visitar um cliente para falar de reforma tributária, eu vou Perfeito. estudar usando IA. Sim, Vou perfeito. comparar fontes, vou levantar minhas fontes. Eu vou visitar o Pedro para falar de chargeback. Eu vou estudar tudo que eu puder de chargeback para quando eu entrar na reunião, eu não posso mais entrar com uma folha em branco. Perfeito. Hoje, uma coisa que eu meço, Pedro, sem brincadeira, quando eu vou para eu medir o interesse das pessoas no assunto que a gente está conversando, é tentar imaginar, cara, deixa eu ver como é que tá a folha desse cara. Tá totalmente em branco? Puta. Ele já tá lá atrás comigo, se não se preparou. interessou pela reunião. E hoje, se eu for conversar com um médico, hematologista, eu vou pesquisar alguma coisa, vou tirar dúvida com um amigo, pô, isso aqui faz sentido. Não vou chegar com uma página em branco. Então, a gente começa a usar ferramenta para me tornar melhor. Não é a IA que vai fazer meu trabalho. É isso. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Exato. E vou perfeito. exigir que todo mundo que está comigo faça o seu trabalho. Eu dei uma entrevista recentemente falando sobre IA e medicina. Cara, o médico nunca vai ser substituído. Nunca. Ó, isso aqui eu tô cravando. O médico nunca vai ser substituído. Porque a medicina exige compaixão. IA não tem compaixão. IA tem dados. Verdade. É. perfeito. E aí tem que tomar muito cuidado que dados você vai usar. Porque Isso, porque você justamente pode que aí- enviesar o algoritmo. Justamente, É. aí volta na discussão anterior de se você quer realmente ter agentes ajudando no dia a dia da sua empresa, você tem que ter os dados muito bem organizados. Então não adianta você fazer um pedido para uma AI sobre uma doença, sobre alguma coisa, e pedir para ela consultar uma fonte de dados não Não confiáveis. segura, não Aham. confiável. Eu tenho usado muito, você trouxe isso. Muitas vezes a gente precisa acompanhar o resultado de outros bancos no mercado financeiro. E hoje todo banco lança trimestralmente o seu acompanhamento de Sim, resultado sim. em lives, que muitas vezes são 2, 3 horas. É obrigado isso. É né? obrigado. Pela CVM. Aham. E muitas vezes acompanhar a live de 3 horas de vários bancos, muitas vezes não consigo. Demandante. Demandante, Demandante, né? Então eu uso uma ferramenta de AI que consegue sintetizar aquilo, e eu acho que a AI tem esse grande poder de síntese, né, de consolidar dados Sim. e trazer os principais insights, e que gera um podcast. Sem dúvida. Sem E aí dúvida. eu ponho no carro, eu vou trabalhar muito de bicicleta elétrica, ponho no fone de ouvido e vou escutando. E você consegue realmente pegar os principais recados, e aí caso você tenha algum recado que você quer aprofundar, aí você vai na fonte direta. Exatamente. Perfeito. Uma outra coisa um outro uso super importante de inteligência artificial, e aí fica a dica para os nossos ouvintes, né? Por exemplo, você está falando de vários bancos, né? Então, você pega, sintetiza esse comunicado, essa live dos vários bancos, compara e detecta padrões. Justamente. Tipo assim, ó, para onde os bancos estão indo. O que eles fazem de igual, o que é diferencial Isso, competitivo. O que a gente tem de união, qual é o conjunto união desses documentos e qual é o conjunto interseção desses documentos. Perfeito. Cara, você começa... Por isso que eu te falo que eu tô cada vez menos tolerante com pessoas que entram numa reunião com a folha em página branco. branca. Porque, cara, não dá. Aí é na boa. Demonstra um pouco de interesse pelo seu trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Porque hoje está tão fácil. Antes a gente poderia fazer isso? Poderia. E eu conheço gente que fazia. Só que como era? Ouve todas as lives, Tabula. faz Anota, anotações né? e compara na mão. No máximo o cara usava um Excel para fazer uma análise de regressão, uma análise de... Enfim, usava algumas ferramentas estatísticas que o Excel entregava. Mas vamos ser sinceros, galera. 0,1% da população sabe usar o Excel nesse nível. Eu sou um que não sei, diga-se de passagem. Né? Eu não estou nesse 0,1. Cara, com IA qualquer um. Qualquer um é muito fácil. É isso. Né? E Léo, e aqui é usar a inteligência artificial porque ela foi feita. Isso. Isso. É a síntese de dados, gente. Porque de inteligência, o nome inteligência artificial engana, né? Porque parece que é inteligente. E o inteligente aqui é poder de síntese. Exato. De inteligente Você ela não busca o tem nada. insight, mas a isso. decisão, o raciocínio continua sendo Justamente. seu, né? Meu filho fala pra mim, mãe,
eu tenho que estudar. Eu falei, peraí que eu vou ali fazer um vídeo. Mãe, a IA erra. Eu falei, não, filho, eu sei pedir pra ela. E eu sei até onde ir. Ele, então tá bom, mãe. Por causa disso, né? Porque a gente olha pra IA como se fosse o salvador da pátria e no final das contas a decisão é nossa, né? O que fazer com aquilo, como fazer, como usar. E Quais depende da dados nossa, entre usar. quais dados usar. Ô Pedro, e aí, você que tá num cenário diferente do meu, né? A gente é uma empresa de tecnologia, né? Que desenvolve produtos para empresas. Você tá dentro da empresa, você tá dentro do banco, você é o meu contratante, Uhum. né? Cara, como que você garante, ou como que você tenta conduzir as coisas para que a IA não aumente somente a velocidade da entrega, mas também a qualidade do que é entregue? Porque a velocidade, beleza, é algo Uhum. meio inerente. Cara, a qualidade, aí ela já depende de alguns checks que são necessários para garantir, por exemplo, que um código está íntegro, que o problema está sendo bem resolvido de uma maneira aceitável, que ele está compliance com os padrões de segurança do banco, que ele está compliance com a arquitetura, que a equipe... Enfim, como que a gente usa, se é que tem uso, ou do tipo, Léo, esquece, isso aí continua sendo um code review humano e tá tudo bem, porque parte do nosso processo continua sendo um code review humano. Por isso que eu tô colocando isso no jogo, tá? Porque lá, pô, Léo, você é tecnologia, mas tá fazendo code review humano? Sim. Né? Aliás, é uma das partes até que me gera maior confiança antes de fazer uma entrega grande. Né? Como vocês lidam com isso dentro do banco? Léo, eu acho que tem um elemento sim do code review. Eu acho que tem um back to the basics aqui da engenharia de software muito importante. Durante muito tempo, com o advento de cloud, de novas tecnologias, a gente esqueceu ali da orientação a objeto, do básico de engenharia de software e saiu desenvolvendo. E que fazia, acho que, sentido no momento contexto de velocidade. No contexto de velocidade, de modernização. Eu acho que quando a gente vai para um agente de AI que entrega código, você passa a ter o code review como um marco muito importante de revisar. Estamos utilizando padrões corretos, estruturas de desenvolvimento corretas, estou utilizando o ferramental correto. Então eu acho que o code review é super importante. E eu acho que o segundo elemento é trabalhar, como eu falei, a escassez. Quantas vezes a gente tem aqui squads onde você abre mão muitas vezes de ter um recurso de QA, um recurso de qualidade? Como é que a gente trabalha para ter agentes, e aí volta na questão do foco, agentes específicos que conheçam sobre aquele contexto, que consiga aplicar qualidade. Outro exemplo, também é toda a parte de CI/CD, toda a parte de deploy, de infra as a code. Você ter agentes cada vez mais específicos em cada pedaço do seu ciclo de desenvolvimento, do seu SDLC, é super importante. Então eu acho que o principal ponto para a gente melhorar a qualidade não é achar que a AI, de uma maneira genérica, vai atuar em toda a etapa de desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento é um ciclo o ciclo de desenvolvimento é um ciclo longo. Sim. Você vai desde a infra até o deploy, passando por qualidade, desenvolvimento, história. Como é que você garante que a história foi bem escrita pelo time de produto? Como é que você garante os critérios de aceite? Então eu acho que cada vez mais que você especializa os agentes de AI para cada uma dessas etapas, você acaba Garante aumentando a qualidade mesmo com o uso de mesmo IA, com o uso de IA. Tá É muito muito Sem interessante descartar isso. o code review. Sim. Humano, é human in the loop. Esse É não isso. tem como. O humano. E aí, galera, isso que é muito importante, né? Até pra reforçar, Cintia, um pouco de por que eu insisto. Galera, calma. IA não vai tomar espaço de ninguém. Você pode ver que todo assunto que a gente discute, no final a gente fala humano, pessoa, time, equipe. Exato. IA é ferramenta, pelo necessário. É amor isso. de Deus. O Perfeito, mundo hoje ia perfeito. ser um saco sem martelo. Mas a gente ia se virar. A gente ia se perfeito. virar. Como o mundo seria um saco hoje se alguém falasse, ó, IA tá proibido. A gente ia dar alguns passos para trás, mas continua sendo ferramenta. Ferramenta. Sim, e Só. tem um ponto bem interessante do que você falou, né? Que você não tem um agente salvador da pátria, você tem vários agentes especializados, né? E você comentou também do desafio da infraestrutura. Então, como é que você lida com isso hoje, né? Porque você tem diversos agentes especializados, mas quanto mais agentes, mais recurso computacional você precisa, mais poder computacional, talvez mais nuvem. Como é que você está Muito bom fazendo ponto, esse casamento?
Cíntia, eu acho que esse é o dilema do uso de Da IA. AI, né? Eu acho que eu estava com o diretor de tecnologia da Globo, por exemplo, e ele estava falando do uso de AI para vídeos. Gente, ainda é Demandante. Super. demanda uma infraestrutura, um poder de processamento gigantesco para fazer vídeos curtos. E ele não consegue trazer continuidade. Ele gera um vídeo curto, você pede para ele complementar. Ele muda contextos, muda formato de pessoas, cor e elementos. Então eu acho que não dá para falar de AI sem falar de cloud. Eu acho que hoje o principal elemento de qualquer estratégia de AI é a questão de cloud. É a gente realmente ter uma infraestrutura que consiga escalar e crescer de acordo com essa demanda. Porque se você pensar em criar uma infraestrutura sua própria para atender, e aí o grande ponto de AI é que você muitas vezes, os picos variam muito, né? Você tem, a gente, quando fala de equipes de desenvolvimento, você tem um uso muito intenso durante o dia. De noite, não. Perfeito. Porque o desenvolvedor não está trabalhando. Como é que você vai ter uma infraestrutura específica para isso? A cloud você consegue ligar, desligar. Sim. Então eu acho que a cloud é pré-hack quando a gente fala aqui de AI, mas eu acho que ainda tem muita evolução para acontecer aqui. Acho que todo momento você tem novos processadores surgindo, tem a computação quântica. Não, e já que existem vem aí, plataformas justamente. que você faz o deploy on-premises e você consegue orquestrar da mesma forma que a nuvem, como você faz na nuvem pública, por exemplo, e você consegue economizar recursos e otimizar recursos. Isso é uma conversa aí para uma longa viagem, né? E esse é um ponto, eu super concordo com a Cíntia, tudo que a gente vem estudando, Pedro, e pilotando, do que a gente conhece agora, de como a gente vê que o mercado está se movimentando, de novo vai o Léo fazer previsões para o futuro. Eu acho que a gente vai caminhar invariavelmente para ambientes híbridos. Sim, Clouds com híbridos. certeza. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar para esse local, onde eu vou ter parte do que eu preciso dentro de casa, parte do que eu preciso e parte do que eu tenho que ter. Que são dados que eu não quero compartilhar, são dados sensíveis ou são dados por questões de latência. que eu quero exatamente. Até por controle de custo, dependendo da aplicação, até por do que você está controle de olhando, consumo de tokens, por exemplo. É o mesmo ponto sobre a inovação. Gente, não precisa inovar em todas as áreas e também não na mesma velocidade e tamanho. Então você não precisa levar todo mundo para cloud. Cada um tem uma aptidão. Tem alguns que você vai para uma cloud X, outros você vai para uma cloud, para uma solução híbrida. Então eu acho que tem cada não caso tem um de one size uso fits all. tem, exato, não tem uma resposta única, né? Cada caso de uso tem um pré-hack. O que a gente tem visto é exatamente isso, né, Cíntia? Nas ofertas que a gente tem feito juntos aí, Performa IT e HPE, cara, é o caso de uso. É o caso de uso. Não adianta você falar, cara, o que eu faço? Eu não sei, o que você precisa? Me diz o teu problema. Primeiro é assim, ó, eu preciso saber qual é o problema que você está enfrentando. Exato, No próprio cloud, quando esquece inteligência artificial, agora vamos dar 2 passinhos atrás. Quando a gente fala de cloud, o que aconteceu? Qual foi o grande movimento que as empresas fizeram? Tudo na rua. Então vamos lá, tudo pro cloud. Aí essa conta começou a ficar cara. Aí tipo assim, peraí, meu approach tem que ser híbrido. É isso. Eu quero ver o que eu vou ter fora e o que eu vou ter dentro de casa para eu poder balancear. Porque extrair o melhor de cada ambiente. No final das contas, exato, eu preciso extrair o melhor de cada ambiente para o meu caso de uso. Com a melhor governança possível, com o melhor controle de custo possível, porque é um ambiente que vai ficando complexo e a IA tem a tendência de trazer muito mais complexidade para esse ambiente, né? Então, acho que esse é o ponto-chave. Como é que a gente consegue gerenciar toda essa complexidade com governança, com segurança de dados e todas essas questões que a gente conversou aqui e hoje é possível fazer isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E um outro ponto também, né? Eu estava conversando com o CIO uma vez de uma empresa gigantesca, né? E aí ele falou para mim, pô, Léo, no passado eu acho que a gente fez errado. E eu falei para ele, puta, eu acho que não. Eu vou dar a minha visão. O que acontece é quando você está adotando uma tecnologia, você acaba correndo, é o custo da vanguarda. Do tipo assim, cara, eu vou explorar essa tecnologia, explorar. Gerei 400 casos de uso que foram positivos para a empresa e tal, não sei o que. Cara, eu botei muito dinheiro em cima da mesa. Agora, esse dinheiro necessitou de um investimento. E o investimento veio do tipo assim, cara, eu posso ficar comprando máquina, eu posso comprar... Não. Então, nuvem. Ó, tô colhendo. Agora vamos racionalizar esse custo. Então, é do tipo assim, Léo, mas parece que eu dei 10 passos para trás, 10 passos para frente e 2 para trás. Sim.
Ok. Foi exatamente isso. E o saldo são 8 passos. Justamente. Se o teu concorrente deu 6, você acabou de ganhar Tá na mercado. frente. Entendeu? Tipo assim, se o teu concorrente deu só 6 passos pra frente e nenhum pra trás, você acabou de ganhar mercado. Justamente. Né? Qual foi o preço que ele pagou? Talvez por ter um caixa menor, talvez por ser menos ousado, e tá tudo bem. Uhum. Isso são características de empresas. Né? Uma empresa que desenvolve um medicamento, ela precisa ser um pouco mais cautelosa do que uma empresa 100% digital, que se ela tiver um prejuízo, a única coisa que o cara vai ter de prejuízo é que a figurinha que ia estar no avatar dele vai sumir um dia. Mas no dia seguinte ele volta o backup e a figurinha tá lá. Me parece que esse risco eu quero correr. É isso. Se eu tiver um time to market maior que o do meu concorrente. Então, por isso que no final a discussão é o quê? O caso de uso. É o caso de uso. Gente, a gente tá caminhando pro final e agora, infelizmente, é o final do episódio. Só que, Pedro, essa não tem como passar sem te perguntar essa. O Pedro hoje é CIO do Itaú Unibanco, uma das empresas mais admiradas do Brasil, que eu, particularmente, além de cliente, realmente sou muito admirador. Mas o Pedro não nasceu nessa posição, né? Ao longo de tudo que você aprendeu na tua vida, Pedro, até como um recado para os nossos ouvintes que estão começando a carreira profissional agora, o que o Pedro fez no passado que você acha que foi determinante ou que contribuiu muito para o Pedro chegar onde o Pedro chegou hoje? Nossa, boa pergunta para encerrar, hein, Léo? Não, fica Forte. dica para os ouvintes, hein? Muito valiosa. Se você quer ser o próximo CIO do Unibanco, preste atenção nessa resposta. Do Itaú Unibanco, preste atenção Não, mas nessa resposta. eu acho que passa por um pouco de tudo que a gente falou. discutiu aqui. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu ingressei no mercado de tecnologia com 16 anos. Na questão... Super novo. Quando a internet estava nascendo. Montando uma BBS no meu prédio. Então, que legal. com curiosidade de... Você tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 46. Puta, a gente tá ali, eu tenho 49, eu tava... Eu vou ter que falar também isso aí. A gente sabe que você é bem mais nova que a gente. isso. Relaxa. Obrigada. Então eu acho que a curiosidade é super importante, porque eu acho que novas tecnologias vão surgir o tempo todo. Se a gente não tiver a curiosidade de usá-las, a gente fica para trás. E esse mercado de tecnologia é um mercado que requer capacitação. Ele não aceita preguiça. Não aceita preguiça. É isso. E colocar a tecnologia para trabalhar a nosso favor. Então, eu acho que, para mim, o principal ponto é esse. É curiosidade e aprender sempre. Adoro novas tecnologias, adoro estar sempre antenado e não perder sua capacidade técnica. A gente tende a acreditar que, à medida que você cresce na carreira, você vai gerenciando maiores times, você vai ficando mais longe da tecnologia. Mas é sempre importante a gente manter o nosso lado técnico. Porque é com esse lado técnico que você vai conseguir, durante um ROM, ajudar o time num direcionamento, entender com mais profundidade para onde aquela tecnologia vai e ver a melhor aplicabilidade dela dentro dos nossos negócios. Então eu acho que um pouco desse conjunto de pontos aqui que eu trouxe é super importante. A curiosidade de não perder esse apetite tecnológico. Pedro, eu não podia concordar mais. Não podia concordar mais com você. Parabéns, inclusive, pela sua jornada. Sem dúvida, muito brilhante. legal. Eu tenho 20 anos que eu não escrevo uma linha de código. Exatamente 20 anos. A última vez que eu escrevi uma linha de código foi em 2015. E recentemente até acharam esse código lá na empresa, virei piada. Óbvio, né? Toda semana eu reservo algumas horas, poucas, não vou mentir, para estudar tecnologia. Eu preciso entender o que acontece está acontecendo, em tecnologia, além de estudar áreas que eu tive que me aperfeiçoar conforme a performance foi crescendo e começou a demandar alguns conhecimentos que eu realmente não tinha, então acabam tomando mais do meu tempo. Agora, estudar tecnologia para mim, primeiro, é um prazer, e eu continuo sentindo que também é uma obrigação. Porque para eu sentar numa reunião com o Pedro no Itaú e poder discutir soluções, eu preciso ter um mínimo de arcabouço de conhecimento técnico para poder fazer jus a estar naquela mesa. E aí, de novo, a gente volta. Humanos
usando tecnologia para estudar. É isso. Qualquer coisa, até tecnologia. Perfeito. Verdade, perfeito. Gente, que papo, hein? Ai, dá pra gente Excelente. conversar mais muitas Maravilhoso. horas aqui. Eu brinquei no Adorei. início da gente fazer um pode pá. Por mim, a gente segue aqui. Sei como é que o Jason tá de tempo aí, mas por mim, vamos. Ai, excelente. Muito legal, Gente, maravilhoso. nosso episódio tá chegando ao fim, Pedro. Queria te agradecer muito Obrigado, pelo teu Léo. tempo, cara. Prazerão. Eu falo que você tá aqui com a gente é um prazer pra mim, porque você tá doando o único recurso que não tem como a gente correr atrás, né? Dinheiro, o resto tudo a gente corre atrás, menos de tempo. Mas tenha certeza que você vai inspirar muita gente com esse bate-papo. E, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Obrigado aí, Cíntia. Obrigado, Léo. Obrigada, Obrigado a Pedro. todo mundo que acompanhou a gente aí. Muito bom. E você que ficou até o final com a gente já sabe. Curte, compartilha, ativa o sininho. Se quiser fazer uma pergunta pro Pedro, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele. O seu engajamento é a melhor coisa que você pode dar pra gente democratizar esse conhecimento. O nosso objetivo é fazer conhecimento de boa qualidade chegar pro maior número possível de pessoas. Performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.